Esse é um vídeo muito pessoal, um vídeo bem diferente de outros que existem aqui no canal, e nesse vídeo eu vou contar tudo o que aconteceu relacionado à minha saúde nesses últimos dias. Fala pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o canal Todavia, que a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você não conhece nada desse canal, eu sugiro que você assista os nossos vídeos. Nós temos vídeos bem interessantes aqui falando sobre pós-modernidade, sobre evangelização, sobre tecnologia, sobre o perfil da igreja para esse tempo. Há muito conteúdo e eu sugiro que você então acesse as nossas playlists, veja os vídeos mais recentes para você conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve por aqui. Esse vídeo, como eu anunciei, é um vídeo um pouco diferente porque eu vou falar tudo o que aconteceu relacionado com a minha saúde nesses últimos dias. E de fato, eu conto isso como um testemunho, lembrando daquilo que Deus fez por mim. Deus foi muito misericordioso. Então eu vou começar mais ou menos dando um contexto até narrar os acontecimentos que tiveram lugar nesses últimos dias. Eu já tenho um problema histórico, crônico de crises renais. No começo desse ano, no meio das férias, eu fiz uma cirurgia de emergência que praticamente acabou com metade das minhas férias. Mas ao final do procedimento, o médico que o realizou disse para mim e para minha esposa que o meu rim estava limpo e que de fato eu precisaria agora fazer um tratamento preventivo, evitando a formação de novas pedras. O estranho de tudo isso é que, de fato, os exames iniciais mostraram que eu tinha 2 pedras no meu rim esquerdo, que é sempre o rim que dá mais problema. Quando o médico disse que isso tudo estava resolvido, eu entendi, e a minha esposa também, que as 2 pedras haviam sido removidas pela cirurgia laser e que agora eu não tinha mais nenhum problema relacionado com isso. O problema é que nesse início de ano de 2022, eu comecei muito cedo a voltar a sentir dores na mesma região. Consultei uma nefrologista numa cidade próxima onde eu vivo, e o que é engraçado porque eu estou no estado da Bahia, numa pequena cidade chamada Mucuri. Aqui é o meu distrito pastoral, mas eu estou próximo do Espírito Santo, já na fronteira com o Espírito Santo. Então eu fui até o médico em São Mateus, na verdade uma médica, uma nefrologista, e examinando os laudos da cirurgia, ela percebeu que haviam sim 2 pedras e o médico havia eliminado apenas uma pedra. Ou seja, as dores que eu estava sentindo eram relacionadas a essa segunda pedra que ainda estava lá. E as minhas pedras são todas muito grandes, elas não saem pela via urinária. As pessoas falam assim, toma chá disso, toma tal coisa, mas as minhas pedras são muito grandes, elas têm mais do que 1 centímetro, então elas exigem procedimentos cirúrgicos. De fato, eu fui aguentando essa dor com medicamento ali, um pouco de repouso aqui, às vezes ia trabalhar com um pouco de dor, mas ia administrando. Até que realmente, no final de setembro, não teve condições. Eu acabei indo para a emergência do Hospital Meridional em São Mateus e ali fiquei internado, fiz a cirurgia. Detalhe é que o hospital não tinha máquina para fazer a cirurgia e eu tive que ficar internado alguns dias. A máquina estava agendada para chegar na sexta-feira. Eles me explicaram que existe um empresário que acaba negociando com os planos de saúde e sublocando essa máquina para o procedimento. Então já haviam 2 cirurgias marcadas para sexta-feira, eu me internei numa segunda e tive que esperar até a sexta-feira para poder então também entrar nessa fila e passar pelo procedimento. A vantagem de ficar internado é que eu não teria que voltar para o hospital e também ficaria ali medicado, né? Eu já estava sentindo bastante dor, então eu aguardei, na sexta-feira fiz o procedimento. Ok, isso foi no final de setembro. O problema é que sempre esse procedimento você precisa, após a realização dele, colocar o chamado duplo J, que é um catéter que é posicionado desde o canal da urina até mais ou menos próximo ao rim, e esse catéter ele dói bastante. Eu costumo brincar dizendo que no nível de tortura você tem a cruz e um pouquinho abaixo você já tem o duplo J, ele está ali bem próximo pelo sofrimento que ele causa. De fato foram 3 semanas com esse catéter e muita dor. A minha urina ela já vinha com traços de sangue, uma urina escura. Em vários momentos, por mais que eu tentasse fazer repouso, eu tive assim muitos episódios de dor. Lembrando que não existe exatamente uma medida
para quem faz a cirurgia renal e coloca o duplo J. O próprio médico disse que se eu quisesse ir à academia e fazer exercício eu poderia. O único limite seria a dor. Não existe contra-recomendação, não existe uma ordem de repouso absoluto, mesmo porque é uma cirurgia laser. O que existe mesmo é o incômodo do duplo J, que é variado de pessoa para pessoa. Como o próprio médico me explicou, o duplo J ele é feito num tamanho praticamente padrão. Isso é um problema, porque cada organismo é de um jeito e às vezes ele pode incomodar mais a uns do que a outros. Na minha história, as 3 vezes que eu tive que usar duplo J, sempre me incomodou bastante. E dessa vez foram 3 semanas com ele. Mesmo assim, eu fiz batismos, atendi o distrito, organizei algumas comissões. Dentro do possível, eu pude trabalhar. No comecinho de outubro, então, eu voltei para a emergência do hospital, fui internado novamente, segunda internação, agora para a retirada desse catéter. Esse foi um procedimento muito simples, eu me internei numa sexta-feira, recebi alta no dia seguinte, domingo já estava voltando às minhas atividades normalmente. De fato, estava muito bem fisicamente, acompanhei desbravador, conversei com líderes, à noite preguei numa igreja, consegui voltar para terminar de ver a programação em outra igreja. Eu percorri vários pontos do distrito. Meu distrito aqui é muito grande, é o maior distrito do campo territorialmente falando, então as distâncias que eu percorro são muito grandes. Mesmo assim, eu estava muito bem fisicamente, sem nenhum tipo de dor. Acontece que na segunda-feira eu voltei a ter alguns sintomas estranhos, calafrio, ânsia, dores, fraqueza. Entrei em contato com o médico que fez a cirurgia, ele suspeitou que eu tivesse uma infecção urinária. Lembrando que quando eu entrei para fazer a cirurgia da remoção do catéter, eu já tinha uma infecção urinária. Então essa infecção, apesar dos antibióticos, continuou. Isso não tem nenhuma relação também com as atividades que eu desempenhei no domingo, porque a infecção só voltou a partir de segunda-feira e essa infecção está relacionada não ao esforço que eu fiz, mas sim a reação do organismo à própria medicação. Na quarta-feira daquela semana, eu procurei um hospital aqui perto, em Itabatã, que é parte do município de Mucuri, e de fato eles detectaram ali que eu estava ainda com infecção, como se o antibiótico não tivesse surtido os efeitos esperados. Então a recomendação é que eu trocasse por outros antibióticos. Foi muito difícil encontrar o antibiótico receitado. Eu tive que ir até outro município, o município de Nova Viçosa, especificamente na parte chamada Posto Tamar. Procurei em várias farmácias até que finalmente me vi obrigado a comprar o genérico e continuei usando esse antibiótico por mais uma semana. No final daquela semana também eu comecei um processo de desintoxicação para tentar combater a infecção urinária de uma forma natural. Eu passei a fazer uma dieta baseada em líquidos, então chás, sucos. Depois eu migrei para uma dieta relacionada a frutas de 3 em 3 horas, já me preparando porque eu estava vendo que a medicação não estava surtindo efeito, ainda tinha muitas dores, ainda urinava sangue, então era importante voltar para o hospital. Então eu já comecei a me preparar pensando o seguinte: no hospital eu vou voltar a comer frutas e saladas cruas e depois volto a me alimentar normalmente no período que eu estiver internado. E foi mais ou menos o que eu fiz. Uma semana depois eu estava voltando ao hospital. Numa quinta-feira minha esposa me levou, me deixou ali. É uma distância mais ou menos de 2 horas da nossa casa até a cidade de São Mateus. E claro, nessa época o meu sogro estava aqui, então ele ficou cuidando das crianças enquanto a minha esposa me levava. De fato, quando eu cheguei lá, eles constataram que eu estava ainda com infecção urinária. Por conta disso, eles começaram então a aplicar o antibiótico. A princípio, o antibiótico mais generalizado, até que o chamado teste da cultura determinasse o tipo de infecção que eu tinha para usar um antibiótico mais específico, o que começou a acontecer a partir de domingo. Aqui nesse ponto começa a história. Domingo eu comecei então a tomar um novo antibiótico, o Bactrim. Esse Bactrim a gente toma via oral e o meu corpo reagiu muito mal a ele. Eu comecei a vomitar bastante, eu comecei a ter muita ânsia, muita dor e isso durou vários dias. De maneira que na segunda, terça e quarta eu fui atendido pelo mesmo médico. Esse médico não era um gastro, não era um urologista, era apenas um clínico geral. E esse clínico, ele olhava os meus exames, percebia que a infecção estava sendo combatida, mas não conseguia compreender aquele quadro de vômito, de fraqueza, de enjoo que eu apresentava. Várias vezes o médico disse para mim: olha, eu não sei o que está acontecendo com você. O que, vamos combinar,
não é uma coisa que te passa muita segurança. Comecei a ficar muito preocupado, porque a cada dia eu piorava. Eu tentava comer, mas a comida simplesmente não parava. Nem água eu conseguia digerir direito. Muitas vezes a água já era suficiente para causar ânsia. Então eu fiquei vários dias apenas dependendo do soro e das medicações. Eu não conseguia me alimentar de forma nenhuma. E o organismo vai se debilitando. Na terça-feira, a minha esposa voltou para ficar comigo. Na segunda-feira, o meu sogro voltou para a cidade dele. Na terça-feira, a minha mãe chegou para ficar com as crianças. E à noite, na própria terça-feira, minha esposa já estava no hospital. E ela percebeu que a situação estava bem agravada. Na quarta-feira, ela conversou com o médico dizendo a mesma coisa, o mesmo discurso, que ele não sabia o que estava acontecendo. Mas na quarta-feira ele tomou uma decisão importante, agora recapitulando, que foi a retirada do Bactrim. Ele suspendeu esse medicamento, agora fazendo uso de um antibiótico intravenoso. Diante desse quadro todo, fraqueza, incerteza, a gente começou a ficar muito preocupado. A minha esposa, em contato com a administração do campo, e aqui eu quero agradecer especialmente ao pastor Noia, pastor Jadson, que são os nossos administradores, e nos atenderam muito bem, se preocuparam com o caso, intervieram também. Em contato com eles e com o próprio plano de saúde, o Proasa, que nos atende, a ideia inicial era sair daquele hospital onde eu estava e procurar um outro hospital de referência, talvez numa cidade maior, onde eu fosse mais bem atendido. Mas, em virtude da mudança do antibiótico, a própria avaliação do plano de saúde achou que seria precipitada essa transferência e seria melhor esperar pelo menos 72 horas para verificar o efeito desse novo medicamento. É claro que durante esse período também a própria pressão que o plano de saúde trouxe, a própria pressão que a minha esposa começou a fazer, pedindo por especialistas, o plano acompanhando os procedimentos que estavam sendo adotados, um médico do plano conversando com esse médico que até então estava me atendendo. Tudo isso, a gente acredita, acabou movimentando um pouco mais o hospital e fazendo com que eles tomassem algumas medidas. Na quinta-feira, então, a médica que me atendia, a nefrologista, veio também. Ela não fazia parte do hospital, mas ela veio me visitar junto com aquele médico, o clínico geral que estava me atendendo. Ela também pediu uma radiografia de contraste que foi decisiva. Na própria quinta-feira também, a minha esposa, contrariando a orientação das nutricionistas, resolveu me dar suco de uva. E veja, nutricionista de hospital, parece que esse povo estuda tanto, mas o que eles menos entendem, a impressão que a gente tem, é sobre nutrição. A alimentação que eu recebia lá, paupérrima, praticamente nada de fibras e assim um desconhecimento muito grande a respeito de coisas básicas de saúde, o que é um negócio surpreendente e assustador. Mas voltando, a minha esposa então conseguiu, junto a um amigo de infância que nos ajudou muito, o Jefferson, lá da cidade dela, de Sapiranga, mas que estava residindo ali em São Mateus. Esse casal, ele e a sua esposa, foram um apoio muito grande para nós. Eles conseguiram uma centrífuga, minha esposa comprou uvas, ia até a loja dele, fazia um suco de uva puro, concentrado, trazia para mim, antes que ele fermentasse, se tornasse mais ácido, me dava de colheradas, voltava e fazia uma nova dose. Ela fez isso várias vezes. Para minha surpresa, para nossa surpresa, o suco de uva foi bem aceito pelo corpo, não voltou, que era a primeira coisa que eu conseguia ingerir em muitos dias. Sem contar o alívio que ele dava, Parecia que realmente estava curando o organismo. Eu já estava desde domingos praticamente sem comer nada. Era quinta-feira, então meu organismo já estava muito fraco. Eu já havia tido uma luta muito grande com Deus na segunda-feira e eu tinha decidido entregar para Deus a minha dor. O Senhor, a dor é tua, ela é problema seu, administre a dor. E realmente, a cada dia eu procurava ter uma experiência com Deus, ler bastante a Bíblia, orar bastante. Era o que me trazia muito conforto no hospital, mesmo nesse quadro bem desesperador. Mas na quinta-feira, enquanto eu fazia alguns exames, enquanto eu fazia a radiografia, me veio um pensamento que eu considero legítimo. Mesmo sem você ser médico, diante daquela situação toda, eu comecei a pensar que talvez eu não fosse melhorar. Talvez Deus não operasse a cura. E eu tinha que estar preparado para encarar essa realidade. Se Deus não me curasse, e se realmente eu viesse a descansar, eu tinha que considerar essa possibilidade. Era necessário estar preparado para isso. E eu comecei a orar, entregar a minha vida e falar: Senhor, se por acaso o Senhor não me curar e eu vier descansar, cuida da minha família, cuida de mim, salva-me do teu reino. E eu comecei a orar nesse sentido, para que de fato
eu estivesse preparado para encarar a morte. Na sexta-feira, eu estava muito cansado. O que acontece? Durante vários dias no hospital, eu não conseguia ter noites completas de sono. É como se eu dormisse em loop. É difícil explicar isso, mas quando você dorme, é como se tivesse uma tela preta, né? E você simplesmente apaga. Eu passava por uma experiência que parecia que várias imagens vinham assim na minha mente. Assistia tudo, todo momento, como se eu estivesse ligado todo o tempo. E durante essas imagens, meio que eu dormia. Eu descansava um pouquinho, mas nunca era um sono restaurador, pleno, né, daqueles que você acorda revigorado. E especialmente de quinta para sexta-feira, eu tive muita dor. E uma dor como eu nunca senti antes. Na verdade, no hospital eles não tinham uma bolsa de água quente, mas eles improvisavam uma luva e eu fiquei naquela madrugada com 3 luvas, uma em cada ponto do corpo, porque parecia que a dor vinha de vários lados. Até que finalmente eu não aguentei e eu voltei a vomitar, mas dessa vez não devido ao enjoo, mas de dor, uma dor terrível. E aquilo trouxe também um desânimo, que você fica pensando assim, puxa vida, parecia que eu tinha avançado, a uva tinha restaurado o meu organismo, tinha parado aquele suco e agora de novo voltei a vomitar. Então na sexta-feira eu estava muito debilitado, muito fraco, praticamente apático, assim, ficava deitado, olhando o teto, assim, só no fluxo, assim, sentindo a vida passar. Eu não tinha forças para nada. Nesse dia, algumas coisas aconteceram. Uma enfermeira do hospital, uma irmã adventista, veio nos visitar, muito simpática, muito querida. Ela me encontrou, assim, um quadro mais desanimado, parecia um zumbi deitado naquela cama. E ela marcou, então, que no sábado eu receberia algumas visitas. Ela coordenava o Ministério da Mulher, irmã Raquel, e ela iria trazer então o grupo do Ministério da Mulher para visitar a minha esposa e alguém para fazer uma visita para mim. De fato, é muito bom quando a gente recebe o carinho dos irmãos e isso assim foi muito especial para mim. Mas além da visita dela, eu também recebi a visita de vários médicos. Parecia que o hospital agora estava se movimentando para atender o caso. Então eu recebi a visita de uma médica que olhou o caso com muita atenção e suspeitou que de fato eu estivesse com algum problema de úlceras. Essas úlceras devido ao excesso de medicação. Também uma gastro veio, o próprio urologista que havia feito a cirurgia também veio. Todos esses médicos vieram para ser um desfile de médicos. E a partir daí, percebendo o problema da úlcera, percebendo que não era mais o foco da infecção urinária, mais as úlceras, eles começaram a mudar a medicação. Posteriormente eu fiz uma endoscopia, graças ao esforço da minha esposa, que chegou a conversar até mesmo com o diretor do hospital, e eles conseguiram encaixar uma endoscopia para o sábado pela manhã, e essa endoscopia confirmou que eu estava realmente com 4 úlceras no estômago e uma no duodeno. Por isso que eu sentia tantas dores. O mais curioso é que na segunda-feira, o médico lá que eu disse que não sabia o que estava acontecendo, ele chegou mesmo a aventar a possibilidade daquele enjoo, de ser fruto de ansiedade, de ser uma causa psicológica. Pois bem, ali estava então a razão psicológica, 4 úlceras. Por isso que eu não parava de vomitar, por isso que nada parava no estômago, por isso que eu sentia tantas dores, por isso aquela crise de dor na madrugada de sexta-feira. Então eles mudaram a medicação, começaram a fazer alguns ajustes e a partir de sexta-feira Deus operou milagres. Deus usou esses médicos para que através dessa mudança o meu quadro começasse a apresentar melhoras. Então na sexta-feira eu senti fome, consegui comer algumas torradas, frutas, fiz 2 refeições na verdade, né? E isso já mudou completamente o panorama. Na hora do pôr do sol eu consegui fazer o culto com a minha esposa, fizemos uma videochamada com as meninas, as nossas filhas, e realmente eu estava muito melhor. No sábado pela manhã também eu estava bem, nós conseguimos assistir o culto, assistimos o culto do NASP, e a partir de então a minha melhora foi progressiva. Eu digo que o sábado para mim, e esse sábado em particular, foi um presente. Era Deus respondendo às minhas orações, Deus mostrando que Ele estava no controle, Deus cuidando da minha vida. Eu recebi a visita de um pastor ali de São Mateus. Foi uma visita muito importante, abençoada, orou conosco. Depois o Ministério da Mulher também veio fazer a visita para minha esposa. Ela foi atendê-los ali do lado de fora. Eles fizeram uma espécie de um culto mesmo, ali na calçada, na frente do hospital. Cantaram, leram a Bíblia. E enquanto isso, um ancião da igreja também fez uma visita para mim, uma visita muito espiritual. Leu a Bíblia, conversamos, oramos juntos, foi muito abençoado. Um momento assim
especial para nós. Então sábado foi assim, um sábado cheio de esperança, um sábado de sentir de fato a presença de Deus e de sentir muita gratidão. No domingo, depois que o médico passou, um outro médico dessa vez, minha esposa já sentiu segurança para voltar e ficar aqui um pouco com as meninas. Que era importante porque a gente tem 2 filhas muito pequenas e ficar sozinhas, por mais que estejam com a avó, estivessem muito bem cuidadas, mas estavam já sentindo falta da mãe. E foi assim bem triste, depois a minha esposa me contou, porque minha filha mais nova tinha expectativa de que junto com a mãe eu estivesse voltando. De fato, só a mãe voltou. E ela ficou assim, muito chorosa, muito esperada, queria o pai. Uma coisa de cortar o coração, né? Mas graças a Deus eu estava bem. Na segunda-feira, continuei melhorando, continuei me alimentando. A minha esposa também voltou para lá na segunda-feira, levou comida que ela e minha mãe tinham feito. E, gente, comida saudável, com sabor, feita em casa, fresquinha. Uma bênção. A comida do hospital realmente ela não motiva você a comer, né? Mas ainda bem que tinha essa comida meio clandestina, mas era necessário me alimentar assim. Deus então foi continuando a operar milagres. Na terça-feira, a minha surpresa, eu recebi alta. Tive ainda algumas complicações ali um pouquinho antes de sair, mas nada muito sério, uma questão contornada. E de fato, um pouquinho depois da hora do almoço, eu e minha esposa estávamos saindo do hospital. Se alguém me contasse que eu iria sair na terça-feira, ali por volta de quinta ou sexta-feira, eu jamais teria acreditado. Foi muito rápido. Deus, de fato, foi muito bom. Eu saí dia 15 de novembro, no feriado, e recebi uma bênção, uma coisa muito simples. Mas quando eu estava no hospital, eu estava realmente acabado, né, com a saúde muito ruim. Mas também, à medida que eu fui melhorando, eu fui percebendo que minha aparência estava derrubada. Minha barba já estava dando volta, assim, né? Já estava bem, assim, um bicho. Aquela angústia, né? E aquela aparência desleixada, de fato, estava começando a me incomodar. Falando com um amigo ali da minha esposa, o Jefferson, nós conseguimos um rapaz adventista que trabalhava num salão de cabeleireiro. Em pleno dia 15 de novembro, feriado, ele abriu o salão só para me atender. Isso porque a mãe dele havia tido também uma questão de saúde pela manhã, mas mesmo assim, de forma muito bondosa, ele me atendeu muito bem. Uma coisa simples, foi um cuidado muito especial. Nós ainda ficamos procurando todos os remédios, isso deu um trabalho, procuramos em todas as farmácias São Mateus, tudo que a gente precisava comprar, muita medicação. E finalmente voltamos para casa. Mas o mais curioso, na terça-feira, voltando para casa, minha esposa estava dirigindo, eu não tinha de fato condições para nada. Já chegando na estrada que vai para Mucuri, a cidade onde a gente mora, uma estrada muito ruim, com vários pontos cegos, péssima sinalização, nada de acostamento. E enquanto a gente estava indo nessa estrada, um caminhão que estava na mão contrária simplesmente invadiu a nossa pista. A gente imagina que ele deve ter tentado aí se desviar de algum buraco, alguma coisa. Deve ter tido alguma razão. Mas ele veio assim ao encontro nosso mesmo. Ia ser uma batida, uma colisão frontal. Geralmente a minha esposa, ela é uma pessoa assustada com esse negócio de trânsito, assim, de se apavorar e tudo. Mas Deus deu a ela uma tranquilidade, uma frieza, né? Que ali no momento ela simplesmente se desviou de forma muito ágil, jogou o carro ali para o meio do mato, né? Não tinha acostamento. Foi o que nos salvou. Olha, se tivesse acontecido a colisão, pelo menos ela... Eu não creio que fosse escapar, porque seria bem do lado dela, poderia ter sido fatal. Mas Deus estava ali conosco nos detalhes, nos protegeu. De fato, nós ficamos num buraco, caímos num buraco, o carro não iria sair dali. Ali é um lugar muito ruim, porque, como eu disse, não tem sinalização. Se, por exemplo, tivéssemos capotado, ninguém nem teria visto a gente. Não tem sinal de celular, não tem internet, não tem nada ali. Mas fomos para a pista, pedimos ajuda e Deus mandou pessoas desconhecidas ali para nós, mas que prontamente nos ajudaram. 3 pessoas se mobilizaram, alguém trouxe cordas, elas foram amarradas em um outro carro e esse veículo foi puxando, ia tentando ali, dessa vez eu assumi o volante, até para a minha esposa ter uma tranquilidade. Foi muito difícil, forçou bastante a embreagem, ela chegou a travar em algum momento, mas o carro finalmente saiu do buraco, voltamos para a pista. E aí eu voltei dirigindo, era um trecho menor, fui dirigindo. A princípio o carro não conseguia passar as marchas, andei um bom trecho ainda em primeira marcha, até que finalmente alguém já tinha me dito que seria assim. O motor, quando força, as marchas travam, mas depois o carro vai esfriando
e aí você consegue passar as marchas, e foi o que aconteceu. Normalizou a situação, eu consegui dirigir normalmente até chegar em casa. Chegamos em casa, as meninas já estavam no portão esperando pela gente, fizeram uma festa, tinha bexiga, bem-vindo papai, num cartaz. Olha, foi só festa. Já cheguei lendo várias historinhas que elas queriam que eu lesse para elas, queriam que eu ficasse com elas. Claro, não podia dar colo porque eu não tinha forças, mas fiquei no sofá ali, me abraçaram, me beijaram, muito carinho. E um detalhe interessante, a Stephanie, minha filha mais velha, ficou muito preocupada, sentiu que a gente estava demorando muito. Em algum momento ela disse assim para a vovó: estou preocupada, vamos orar. E de fato, Deus ouviu a oração dessa criança. Sei que muita gente orou por nós. Meu distrito orou. E assim, é até um pecado falar aqui, agradecer por nome, porque muita gente orou, perguntou, mandou mensagem, muitos líderes, muitas pessoas. Se eu tiver que destacar aqui, eu destaco a irmã Leandra, que mobilizou a Igreja Central de Taubaté para orar por mim. Sei que muitas outras igrejas oraram, a Igreja de Cidade Nova, alguns líderes até me visitaram, o irmão Luiz, sua esposa Lucinéia, a Luana e seus filhos estiveram aqui e vieram só para orar. Gente muito querida. Muitos outros líderes também, de vários pontos do distrito, oraram. Em algum momento, a minha esposa até fez diariamente um boletinzinho, como muita gente perguntava, ao invés de ter que responder para todas as pessoas, ficou mais prático ela mandar alguns informes com atualizações sobre o meu quadro, e isso era compartilhado pelas igrejas e as pessoas iam orando à medida que as notícias iam chegando. Muita gente se mobilizou e eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Meu sentimento de gratidão é muito grande, só de estar em casa com a minha família. É claro que há toda uma luta agora, porque o meu organismo está muito debilitado, foram medicações muito fortes. Desde que eu cheguei aqui eu percebi também algumas bolhas assim na região da costela, começaram a doer muito. Fiz uma consulta online com o médico do Proasa e ele disse aquilo que a gente já estava suspeitando. Eu estou com herpes zoster, que é uma doença que afeta a quem tem um sistema imunológico baixo e, claro, nesse quadro todo eu fiquei muito debilitado, o sistema se enfraqueceu. Tenho tomado também proteína para poder repor aquilo que eu perdi. Procurei aí proteínas veganas. O gosto é horrível, mas é necessário nesse momento. Estou tratando das úlceras, né, que é o problema que persiste. Meu organismo está tão fraco que eu sinto um cansaço extremo. Eu fico o dia todo de repouso, mas quando chega a noite parece que eu preguei 2 sermões, dirigi 3 comissões, fiz 15 visitas. Parece que eu trabalhei o dia inteiro devido ao cansaço que eu sinto. Mas Deus é bom todo o tempo. Eu só tenho a agradecer. Sei que agora é um passo de cada vez. Peço a todos que continuem orando. Sei que Deus vai continuar fazendo a sua obra e em breve eu vou estar 100% também. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Compartilhe também com outras pessoas para mostrar como o nosso Deus é grande, o que Ele pode fazer, como Ele ouve as nossas orações e Ele tem o poder de restabelecer. Se você ainda não segue esse canal, eu peço que você considere se inscrever para poder continuar acompanhando os conteúdos que a gente produz aqui. Um forte abraço, Deus abençoe você.